E chega o dia da última audiência com o juiz do casamento do Marcos e da Raquel, o ultimato. E a resposta da Ruth e do Marcos é surpreendente. Fica aqui que vou te contar tudo. O César, junto com o Donato, conseguiram internar o Tonho, tadinho. E o Marcos dá um beijão na Ruth. Não percam, semana tá recheada. Vamos começar do comecinho da semana. O Vanderlei já toma posse da fazenda. Ele leva o Vasco junto para passar as férias dele lá. E o Vanderlei todo, né? O Vasco já olha diferente para Luzia. O Donato procura o César, interessado em internar o Tonho. Depois que o César comentou com ele que conseguia fazer isso, né? E eles bolam o próximo plano. A Vera tenta agradar o Breno, mostra umas roupas novas que ela comprou, mas ele tá frio com ela, depois que viu ela na igreja com o Zé Luiz, né? E ele sai do quarto. O telefone toca. O carrapato do Zé Luiz, claro, perguntando se ela leu o bilhete que ele deu na mão dela escondido o dia que ele foi lá visitar o Breno com o Dr. Munhoz. E ele pressiona ela, se irrita, como sempre. Aí quando o Dr. Munhoz chega, ele disfarça e desliga. E o Tonho sempre dando força para Ruth. Ela desanimada, querendo desistir. A Isaura chata na cabeça dela. E o Tonho não deixa, sempre animando ela. Traz até um algodão doce para ela. E o Vanderlei comenta com o Vasco que a Raquel tá muito diferente. Que ele foi lá na casa dela, né? Encher o saco da Ruth. Pediu desculpas por tudo. E ela foi super grossa com ele. Deu fora, mas sem barraco. E ele tá cismado, que ela tá muito diferente. E também fala pro Vasco que ele ainda tá sem a escritura da fazenda. Que ele só vai sossegar quando tiver com ela na mão dele. A Clarita no sofá relembra do beijo com o alemão. A Malu se encontra com aquele fotógrafo amigo dela, o Otavinho, e pede para ele ajudar ela, que ela tem um plano em mente. A Tônia vai de novo atrás do Dr. Munhoz para cobrar as aulas de etiqueta que ele ia dar para ela e fala de novo para ele que ela quer ser fina, elegante, que quer parecer mais velha. E ele já saca na hora que é por causa do Vitor. E fala que vai ajudar ela. Gente, esse homem é um anjo, né? E a Isaura lá, olhando o mar. O Tonho chega e começa a provocar ela. Fala que ela é ruim, igual a Raquel. Que Deus vai castigar ela igual castigou a Raquel. Que é pra ela deixar a Rutinha em paz. Ela xinga ele e vira aquele bate-boca. Os pescadores cercam a Ruth na areia, e eles querem dar uma prensa nela, porque ela fez a Vilma deixar o servilho, e ela largou dele. O Tito joga na cara dela os conselhos que ela dava pra Glorinha se casar com o Donato, e falam que ela é má. Eles pegam ela e levam pra água, e colocam a cabeça dela debaixo d'água. O seu Floriano chega, fica bravo, e toca todos eles de lá. A Ruth até passa mal, coitada. Ela chega em casa e fala pra mãe: os pescadores me pegaram, mãe. Eles odeiam a Raquel. A Isaura aproveita pra encher mais uma vez o saco dela, né? E a Ruth fala pra ela que não adianta ela ficar pressionando ela não, que ela vai contar quando ela achar que é a hora. O Donato volta a perguntar pra Glorinha se ela pensou naquele assunto de se casar com ele, e o Tonho espiando. E ela fala que não gosta dele, que não vai e acabou. O Tonho entra na sala e fala que ele não vai casar com ela não. E o Donato fala: ué, Tonho, você não era meu amigo? E ele fala que amigo é uma coisa, casar com a Glorinha é outra. E fala que não vai deixar. O Virgílio fala de novo pro César que é louco pela Tônia, que pensa nela dia e noite, que se ela quisesse, ele casava com ela hoje e faria dela a primeira dama de Pontal. O Marcos chega em Pontal para acertar os negócios dos barcos lá no bar do Alemão. E depois o Alemão previne ele sobre o Donato, fala para ele tomar cuidado,
O Marcos pega e vai no banheiro e a Ruth chega e pede cebola. O alemão já acha estranho, mas dá conselho para ela ficar uns dias em casa, que o pessoal tá com muita raiva dela. O Marcos volta e fala: "Bom dia, Raquel", e pergunta o que aconteceu. E ela conta para ele. E o alemão fala de novo para ela não andar sozinha. E o Marcos pega e fala que vai levar ela embora. Não precisa", a Ruth fala. "Eu não tô preocupado com você, tô preocupado com a criança", grosso. E o Donato combina com o César de fazer o da Lua beber alguma coisa para ele sair fora de si e o César poder fazer alguma coisa. E o Donato coloca bebida no leite dele. Ele bebe o leite, tadinho, já começa a ser grosso com as meninas, toca elas do quarto dele, ele já começa a se agitar muito. O Marcos e a Ruth chegam em casa e o Marcos fala para Isaura que vai pedir para os pescadores pararem com isso, que um pedido dele eles vão atender. E ele fala para Ruth: "Te trouxe até aqui e não vi você fumar? Não me diga que parou." "Eu parei de fumar", ela fala. E fala que enjoou. E ele relembra ela que na semana que vem tem a última audiência com o juiz. E fala para ela também que todo mês ela tem que ir no médico para ela não esquecer. A Isaura pega e fala: "Ela não precisa de médico. A Raquel é forte, sabe se virar. Se fosse a outra, era fraquinha, mas essa daí é forte." A Malu vai tomar banho e esquece a panela no fogo. Quando ela volta, tá aquele fogaréu na cozinha. O Donato chega no bar do alemão pedindo ajuda porque o Tonho tá lá, perturbado, e precisa levar ele no ambulatório. O César e o Marcos ainda estão lá, e o César naquela falsidade fala: "Não diga, hoje de manhã ele estava tão calmo." E todos vão até lá. E realmente, tadinho, ele tá furioso. Eles tentam segurar ele e conseguem amarrar ele e esperam a ambulância. O Zé Luiz chega, eles aplicam uma injeção nele e o levam. Arrastam ele na força. E ele fala que ele não é louco, que o seu Donato tá querendo prejudicar ele. O seu Floriano chega e conta pra Ruth. Ela fica arrasada e quer ir atrás dele, mas aí o pai dela não deixa. E a dona Isaura alfinetando como sempre, né? A Glorinha e a Alzira sofrem demais. E ela fala pro Tito que o seu Donato conseguiu. A Arlete comenta com a Clarita que não coloca mais fé nesse casamento com o César, não. "Não sei, tia, tem algum mistério na vida do César, alguma coisa que impede nosso casamento." E a Clarita fala para ela tentar descobrir. A Alzira vai no quarto do Tonho e vê o copo de leite dele lá. Cheira, experimenta e já vê que tinha bebida. O César, todo feliz, já chega e conta pro Virgílio do Tonho. E o Virgílio também adora, né? E o Tonho lá, na clínica. O Marcos pagou o melhor quarto para ele. E o César, no jantar, anuncia que já marcou a data do casamento. E a Arlete toda feliz, coitada. E o seu Floriano inocentão liga justo pro Virgílio para contar do copo de leite do da Lua. O César do lado fica louco de raiva. E o da Lua acorda, vê que tá em outro lugar, bate na porta, grita para tirar ele de lá, e o médico entra e fala que quer conversar com ele um pouco. E a Isaura, que vai de novo lá nos barcos, pega um pedaço de ferro e começa a riscar. O Marujo vê e corre chamar o seu Floriano. E ele vai atrás dela. E ela fala que odeia esses barcos, que não quer mais barco nenhum lá. E o seu Floriano tira ela de lá. O alemão e o Tito vão na clínica visitar o da Lua e contam para ele que colocaram bebida no leite dele. Mas ele tá meio passado, pergunta da Rutinha, e o alemão fala que ela morreu, que só ficou a Raquel. E ele fala que não se lembra de nada. E chora, fala que quer a Rutinha. A Isaura vai até a casa do Donato e conta para ele que a Glorinha descobriu tudo da bebida no leite.
E o Floriano já ligou pro Rio para contar tudo. E ainda fala pro Donato que a Glorinha guardou a amostra do leite lá no quarto da Lua para mostrar pros médicos depois. E o Donato agradece ela até, né? O Alemão e o Tito vão até a casa do Marcos e falam com a Clarita. E eles falam que a Raquel mandou falar que com o César ela não vem não, porque o César que ia buscar ela para audiência, né? E eles falam que ela não vem de jeito nenhum. Eles dão notícia do da Lua também para ela e a Clarita manda ele falar para Raquel que ela busca ela lá na casa dela. O Vanderlei vai atrás do César para cobrar a escritura da fazenda. E o César fala para ele esperar, que a audiência dos dois já é amanhã. A Ruth de costas na loja da Tônia, o delegado chega e fala: Ruth? Ela fica sem graça, tenta disfarçar e fala: que é isso? Que brincadeira de mau gosto? Desculpa, ele fala. Eu não sei porquê, eu tive a impressão que você era Ruth. E fala que sente muito a falta dela, essas coisas. E a dona Malu vai lá com o Otavinho naquela agência, onde ela vai fazer as fotos com pouca roupa, para poder atacar o pai dela de novo, né? Mas o moço fala que o cachê não é muito não. E ela fala que não tá fazendo pela grana. O Tonho vê que a porta tá aberta, que não fecharam, e foge. Na rua, ele vê que a ambulância vem vindo atrás, ele esconde dentro de uma lata de lixo. E o Vanderlei fala pra Andréia que assim que ele pôr a mão na escritura e vender a fazenda, ele vai comprar uma joia para ela, um anel, o mais bonito que tiver na joalheria. E fala que cada vez mais ele ama ela. O Donato procura no quarto do Tonho o copo de leite que a Glorinha escondeu e ele encontra, dentro de um vaso, num vidrinho de remédio. Ele pega e joga pela janela. E o Tonho consegue chegar até a rodoviária e no guichê ele pede para pagar a passagem para ele. Mas aí aparece o enfermeiro da clínica junto com o segurança e acha ele. E eles levam o Tonho de volta para a clínica. A Malu, com aquela roupa que ela foi fazer as fotos, em casa, o Alaor olha, cobiça um pouco e pergunta onde ela foi com aquela roupa. E fica bravo. Fala que onde já se viu sair na rua desse jeito. Coitado, mal sabe ele o que ela foi fazer. Mas ele é duro com ela. Comprou até um rolo de pintar parede e faz ela pintar a parede da cozinha que ela queimou aquele dia. E a Glorinha dá falta do frasco de leite, que não tá mais lá onde ela deixou. E ela é direta com o seu Donato e pergunta: cadê o vidrinho de leite que eu guardei, seu Donato? E ele, claro, se faz de tonto, né? O Virgílio começa a se aproximar da Maria Helena. Eles conversam um pouco e falam mal do Breno. E claro que no mínimo ele vai começar a especular ela sobre a Vera, que ele tá louco pra descobrir as coisas do passado dela, né? Maria Helena levanta e fala que tem que ir embora. Até que ela não deu muita trela pra ele não, viu? A Glorinha e a Alzira vão até a casa do seu Floriano contar que sumiu o vidrinho. E elas começam a atacar na cara da Ruth, que foi ela que contou pro Donato. Elas vão embora e o seu Floriano já vai direto na Isaura perguntar se foi ela. Claro que foi, né? E a Clarita chega para buscar a Ruth, para levar ela pro Rio, pra audiência. Elas chegam lá, o Marcos bebendo, e ele fica insultando ela, como ele anda fazendo ultimamente, né? A Ruth no quarto com a Clarita, o Marcos chega com tudo. Eu preciso falar com você, a sós. A Arlete tenta impedir e ele toca todo mundo do quarto. Ele pega ela com tudo e dá um beijão nela, mas um beijão. E ela fala: eu te amo, Marcos, eu te amo. E continua beijando ele. Depois a Clarita se despede da Ruth antes dela ir para a audiência e fala: pensa bem na sua resposta, minha filha. Dela vai depender a sua felicidade e a do meu filho. O Virgílio, na cara de pau, pergunta pra Vera sobre a família dela, se ela não tem ninguém.
Por que essa curiosidade agora, Virgílio? E ela desconversa. A Tônia comenta com a dona Manuela que o bazar tá fraco, que ela precisa de outro emprego. E a Manuela fala para ela ir lá trabalhar de ajudante de cozinha pro Vitor, que ele tá precisando. O Virgílio vê a Tônia, ele para o carro, pega ela e coloca dentro do carro, na força. Mas aí o Dr. Munhoz vê tudo. Ele tenta ir atrás, mas não dá tempo. Virgílio para o carro num lugar deserto. E aquela mesma ladainha de sempre. Ele tenta beijar ela. Aí o Dr. Munhoz chega em outro carro, vai no vidro e fala: larga ela agora. E depois ela agradece o Dr. Munhoz e fala: o senhor é um anjo da guarda. Toda vez que eu tô em perigo, o senhor aparece. E ele pega no braço dela. E chega o dia da audiência dos dois. E o juiz começa a dar conselhos para eles. Fala que eles ainda são novos, que podem ser felizes. Ele faz a pergunta para os dois. O César faz que sim com a cabeça. E o Marcos fala sim. Na vez da Ruth, a Ruth pega e fala: Meritíssimo, eu gostaria de tentar. A minha resposta é não. Esse é o resumo completo da semana, pessoal. Deixa o like, comenta aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Fiquem com Deus, até mais!